Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre dois dos conceitos fundamentais da química, que são a massa atômica e a massa molecular. Então vamos entender um pouco desses conceitos. Bom, massa atômica. O que é a massa atômica? É a massa de um determinado átomo que é medida em unidade de massa atômica. Essa unidade de massa atômica ela é dada pela letra U. Mas o que é essa letra U? Então, imagine que essa circunferência que está aparecendo aqui na tela é um átomo de carbono. Bom, o que os cientistas fizeram? Eles pegaram esse átomo de carbono e dividiram ele em 12 parcelas. Depois disso, eles pegaram uma dessas 12 parcelas e chamaram ela de U. Então, o que é esse U? Esse U ele é nada mais, nada menos que o 1/12 de um átomo de carbono. Então, vamos para um exemplo. Quando a gente vê essa simbologia, o que significa? Isso significa, o C significa o átomo que a gente está estudando, o elemento, que nesse caso é o carbono. E quando é pedido a massa atômica desse elemento, a gente sempre vai olhar na parte superior dessa simbologia, que aqui está representado pelo número 12. Então, o que isso significa? Significa que o carbono apresenta massa atômica igual a 12U. Próximo exemplo, como já foi dito, nesse caso a gente está trabalhando com oxigênio. Então, como foi dito, a gente sempre vai olhar, no caso de massa atômica, a gente sempre vai olhar na parte superior dessa simbologia. Então, o que isso significa? Que o oxigênio apresenta massa atômica igual a 16U. Próximo exemplo, só para fixar. Como já foi visto, olhando a parte de cima, a gente obtém a massa atômica do elemento, que nesse caso agora é o hidrogênio. Então, significa que o hidrogênio apresenta massa atômica igual a 1U. Bom, e massa molecular? A massa molecular, como o próprio nome diz, é a massa de uma molécula. E como se obtém essa massa? Ela é obtida pela somatória das massas de cada átomo que compõe essa molécula. Por exemplo, temos aqui o H3PO4, que seria um ácido. Então, geralmente esses valores, os valores da massa atômica, eles são geralmente dados em concursos, em vestibulares, em provas, ou mesmo na tabela periódica, se você puder consultar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perceber que essa molécula ela é formada por 3 tipos de átomos diferentes, que são o hidrogênio, o P, que é o fósforo, e o oxigênio. Então, como foi dito, a massa de uma molécula ela é obtida pela somatória das massas de cada átomo dessa molécula. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro ver quantos átomos de cada um desses elementos essa molécula apresenta. Então vamos lá, no primeiro, no hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio existem nessa molécula? Essa resposta ela é dada por esse índice pequeno. Então significa que nessa molécula nós temos 3 hidrogênios. A mesma coisa a gente vai fazer para o fósforo. Quantos átomos de fósforo a gente tem nessa molécula? Bom, como ele não apresenta o índice aqui no meio, a gente assume que isso significa que existe apenas um átomo de fósforo nessa molécula. E o próximo, quantos oxigênios existem nela? Existem 4 oxigênios por causa deste índice. Então, o que a gente vai fazer? Como eu disse, a massa dessa molécula é dada pela quantidade, pela massa, de cada um desses átomos que compõem essa molécula. Então, o que a gente precisa fazer?
O próximo passo seria que a massa de um átomo de hidrogênio é 1U. Então, como a gente tem 3 átomos de hidrogênio na molécula, basta multiplicar 1U, 1 por 3, que a gente vai ter 3. Esse 3 significa, ele está mostrando a somatória das massas desses três átomos de hidrogênio. No próximo passo, agora vamos ver sobre o átomo de fósforo. Então, quantos átomos de fósforo tem nessa molécula? Temos apenas um átomo. E a massa atômica de cada átomo de fósforo é 31U. Então, temos 31 vezes 1, que dá 31. A mesma coisa é repetida para o oxigênio. Cada átomo de oxigênio apresenta uma massa de 16U. Então, nós temos 4 átomos de oxigênio. Então, 16 vezes 4 é 64. E para finalizar todos os passos, basta somar todos esses números que a gente obteve. Então, 3 mais 31 mais 64 é igual a 98U. 98U, então, é a massa correspondente a essa molécula em unidades de massa atômica. Vamos para alguns exercícios. Bom, a próxima molécula é a molécula de glicose, que é a C6H12O6. Bom, repetindo os mesmos passos que foram feitos no exemplo anterior, nós temos que essa molécula ela é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. Ela é formada por 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Então, nós temos aqui que a massa de um átomo de hidrogênio é 1U, a massa de carbono é 12U e a massa do oxigênio é 16U. Então, seguindo os mesmos passos, então temos como a massa do hidrogênio vale 1 e temos 12 hidrogênios na molécula, então 1 vezes 12 dá 12. A massa do carbono é 12, temos 6 carbonos, então 12 vezes 6 dá 72. A massa do oxigênio é 16, temos 6 oxigênios, então 16 vezes 6 dá 96. No próximo passo, é somente necessário fazer a somatória desses números e encontramos a massa molecular, a massa dessa molécula, que equivale a 180U. Próximo exercício. Bom, eu errei aqui no índice, é o número 2, mas tudo bem. Essa próxima molécula é o Al2SO4,3. O que significa esse índice aqui, fora desse parênteses? Isso significa que nós temos 3 grupos de SO4 nessa molécula inteira. Então, quando a gente for calcular a massa dessa molécula, basta multiplicar esse índice aqui pela quantidade de átomos de cada um desses elementos que compõem essa molécula. Então, vamos lá. Essa molécula é formada por alumínio, enxofre e oxigênio. A massa do alumínio é 27U, a massa do enxofre é 32U e a massa do oxigênio é 16U. Então, 27 vezes 2, temos 2 alumínios, dá 54. 32 vezes 3, preste bem atenção, o que eu falei, a gente tem que multiplicar esse valor, fazer como se fosse uma distributiva desse valor, desse índice. Então, temos 3 enxofres nessa molécula. Então, 32 vezes 3 dá 96. E oxigênio, fazendo a distributiva, 3 vezes 4, a gente vai ter 12 oxigênios nessa molécula. Então, 16 vezes 12 vai dar 192. Então, fazendo a somatória,
a gente vai chegar em 54 mais 96 mais 192, vai dar 342U. Essa é a massa dessa molécula. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado.